bora dar continuidade aqui à criação do nosso plugin. Então, no vídeo anterior, é importante que você siga a sequência, tá? Que você siga a série, assim, cada vídeo, para que você não fique desinformado sobre determinados procedimentos que a gente vai fazer para a criação dos nossos plugins, tá bom? Então, no vídeo anterior, a gente viu como é simples criar um plugin, né? Se você quiser apenas criar um plugin para executar uma função, por exemplo, basta algumas poucas linhas de código e você já tem um plugin. Agora, é claro que depende, a complexidade vai depender do nível de funcionalidade que você queira implementar nesse plugin, tá? E a gente vai, como eu falei, a gente vai caminhando do básico, então a gente viu o mais básico e a gente vai caminhando, avançando um pouco mais nessa complexidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar que como a gente pode estruturar um plugin assim bem básico, tá? Ainda não é uma coisa tão avançada, mas a gente já vai começar a estruturar um plugin que a gente pode aí usar para ter um pouco mais de recursos, rodar script, CSS, a gente pode ter talvez criar uma página de configuração, uma tela de opções lá no painel, enfim, outras coisas mais. Então continua me acompanhando, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e aproveita e já deixa o seu like aí. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui abaixo, tá bom? Então bora lá para a tela do meu computador que a gente vai dar continuidade ao nosso plugin. Então a gente tem aqui o nosso plugin, tá? A gente já instalou, já viu como é que faz a instalação, enfim, a instalação manual aqui através de adicionar novo e a gente envia o arquivo zipado, tá? Precisa ser .zip, não adianta ser .rar ou qualquer outra coisa que não vai funcionar, tá? Tem que ser .zip. Ou então você envia diretamente, se for local, você vai colocar diretamente na pasta do plugin, de plugins, tá? Ou você tiver aí online, né? Você tiver num servidor web, você vai precisar usar o FTP ou o gerenciador de arquivos, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui no nosso plugin, a gente vai caminhando um pouquinho na complexidade. Lembrando que a gente está fazendo versionamento utilizando o GitHub e a gente usa o Git, né? Git com o GitHub, melhor dizendo. A gente está usando aqui o GitHub Desktop, que é um software que o GitHub oferece para fazer essa conexão do nosso diretório local, que tem um versionamento com Git, para a gente fazer isso, fazer os nossos pushes aqui, né, enviar lá para um repositório online, tá bom? E aí a gente pode acompanhar aqui as mudanças, a gente tem um histórico, enfim, aqui tem algumas opções e a gente já viu isso. E eu tô usando também o Visual Studio Code para poder fazer aí a minha codificação, tá bom? Então vamos avançar aqui um pouquinho nessa criação desse nosso plugin, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é tirar isso aqui foi só uma funçãozinha de teste para você ver como é que a gente trabalha com actions. A gente vai trabalhar com actions, com filtros e filters, né, do WordPress e etc, outras coisas mais. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou alterar aqui como eu vou mudar estruturalmente o plugin, eu já vou mudar para a versão 2.0, é importante você usar isso, tá? Essa questão das versões aqui, por uma série de fatores, não vou entrar muito em detalhes, mas é importante à medida que você vai fazendo alterações, você vai alterando versões. Assim, não tem muito uma regra sobre o número que você coloca aqui, tá? Poderia ser 0 ponto alguma coisa, enfim. O que eu sigo de critério é geralmente quando eu começo com a versão 1 e aí quando eu faço uma pequena alteração nisso, eu boto lá, por exemplo, 1.1. Fiz uma outra pequena alteração, 1.2 e assim por diante. Se eu fizer uma alteração da alteração que eu fiz, eu posso botar, por exemplo, 1.1.1 ou 1.1.2, alguma coisa nesse sentido. E quando eu faço uma mudança mais estrutural, mais que a gente chama de core, né?
alteração aqui um pouco mais profunda, mais estrutural talvez, aí você pode mudar esse número inicial aqui da versão, tá bom? Outra coisa que a gente pode adicionar aqui, pensando numa questão de localization, que seria a questão da tradução desse plugin, é usar aqui o text domain, tá? Text domain. E depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas vamos botar aqui np, tá? De novo o plugin. Você determina um nome aqui, que é justamente para a gente depois distinguir essa tradução, tá bom? Uma coisa que a gente tem aí como meio que um padrão também quando a gente está criando um plugin, abortar a execução se esse arquivo for rodar diretamente. Então a gente bota assim, se chamar diretamente, aborta, tá? Basicamente é isso aqui que a gente faz. E aí o que eu faço aqui? Eu dou um if, e aí eu vou usar uma define, uma constante do WordPress, tá? Então eu vou botar aqui, se não estiver, né, definida o WP Inc, tá? Então isso é uma constante do WordPress, é a constante que traz os includes. O que eu faço nesses casos? Eu venho aqui e dou um die, tá bom? Basicamente é isso aqui que a gente faz. Então, se ele tentar executar diretamente esse arquivo aqui e não for pelo WordPress, ele vai dar um die, ou seja, ele vai abortar aqui, vai encerrar aqui e não vai continuar, tá bom? Então isso aqui é meio que um parâmetro, tá? Um padrão que a gente usa na criação de plugins. Não é necessariamente obrigatório, mas é interessante fazer isso até por questões de segurança também. Eu vou começar a estruturar meu plugin e eu gosto de fazer isso dividindo em vários arquivos, tá? Então eu gosto de rodar, fazer minhas inclusões, por exemplo, a gente vai chamar outros arquivos, né? E eu gosto de fazer isso através de um outro arquivo. Eu crio um arquivo que geralmente eu venho aqui, ó, e chamo ele de core, que seria o núcleo, né? O principal, o arquivo principal, eu boto core init. Você pode dar o nome que você quiser, não tem problema, tá bom? Eu chamo ele assim. E aí a gente vai colocar algumas coisas lá nesse arquivo. Só que, como eu vou rodar aqui, eu já preciso fazer a inclusão dele no meu arquivo de plugin. Então ele primeiro vai rodar aqui, tá? Aí vai chamar aquele lá que vai chamar os outros. Então basicamente é isso. Então eu vou chamar aqui dessa forma. Então eu vou usar aqui um if, tá? E eu vou usar a função do PHP fileExists. Então essa função verifica se o arquivo existe, e aí eu vou usar uma função do WordPress que é plugin dir path, tá? Essa função aqui, ela pega o diretório aqui do meu plugin, tá? Então ela vai pegar o caminho aqui do meu plugin, e eu vou usar também a variável global file, beleza? Então, basicamente, ele vai pegar o diretório desse arquivo aqui, e eu vou verificar aqui se existe qual? O core init.php. Basicamente isso aqui, tá? Então, se o meu arquivo core init existir aqui no diretório raiz do meu plugin, eu vou fazer o que? Vou dar um require. Eu geralmente uso once, que é carregar uma vez só. E aqui eu vou usar a mesma cláusula aqui, tá? Então vou usar a mesma função, né? Já que ele vai buscar lá. Basicamente é isso. Então se ele tiver, ele vai puxar lá o meu core init, beleza? E agora aqui a gente vai fazer algumas coisinhas aqui nesse core init para carregar os nossos outros arquivos, e também para definir aqui algumas constantes que de repente a gente pode precisar utilizar. Então lembra daquela condiçãozinha lá? Eu gosto sempre de identificar aqui também, então a gente pode botar aqui, ó, este arquivo inicializa todos os
componentes do plugin. Então, uma forma de identificar. E a gente coloca ali que se ele for chamado diretamente também, se a WP-Inc, né, essa constante não tiver definida, ou seja, não estiver rodando no WordPress, ele vai abortar, beleza? Então imagina que a pessoa descobriu o nome do arquivo aqui, aí ela vai digitar o endereço lá, a localização desse arquivo aqui, então ele vai abortar, tá bom? E eu vou fazer aqui algumas definições de constantes, tá? Para definir uma constante é simples, tá? Você só precisa usar a função define. E aí você precisa dar o nome da constante, vírgula, e aqui você vai definir um valor. Basicamente é assim que você define uma constante, tá? Então você pode pegar qualquer coisa aqui e definir. Então, por exemplo, eu quero o nome do plugin, então você poderia botar assim, geralmente a gente bota tudo em maiúsculo assim, tá? Por exemplo, nome plugin, e aí você vem aqui, escreve novo plugin, e aí quando você quiser chamar esse novo plugin aqui, que é o nome do plugin, basta você dar, por exemplo, um echo nome plugin. Tá? Dessa forma ele vai puxar o valor que você definiu para constante. Então basicamente é assim que funciona. Mas nesse caso aqui eu gosto de definir as seguintes constantes. A gente vai ter, vou botar aqui core init ou inc, que é o nosso diretório, tá? Eu vou criar um diretório de inclusão, que é o include, tá? Ou inc, a gente pode só colocar inc, aonde a gente vai incluir arquivos, tá bom? A gente vai ter também um de imagens, a gente vai ter um de CSS e um de JS. Então a gente vai estruturar nosso plugin dessa forma, tá? Então eu poderia até já vir aqui no meu plugin e criar aqui o seguinte. Vamos criar um diretório chamado inc. Eu vou criar também, aqui ficaria dentro, né? Eu vou criar aqui um diretório de imagens que vai ser img, só isso, tá? Vou criar aqui um de CSS e vou criar também um de JS, de JavaScript, tá bom? Então aqui a gente vai colocar os arquivos PHP, aqui a gente vai colocar as imagens, o CSS e o JS. Então a gente vai fazer as definições aqui que vai ter a localização desses diretórios, tá? Isso aqui é bem simples de fazer. Então a gente vai ter o core inc, vai ter o core img, vai ter o core CSS e vai ter o core JS. Basicamente isso, tá? E aqui, o que eu vou usar para pegar o inc? Eu vou usar o dirname, que é uma função do WordPress, do PHP. Então vai ser o dirname file. Aqui na barra a gente vai usar inc, tá bom? Então o diretório desse arquivo aqui /inc. Para diferenciar, a gente pode até usar aqui aquele como aqui a gente faz uma inclusão, a gente precisa do caminho real, tá? A gente usa o dirname. Mas esse aqui a gente faz inclusões diretamente via URL. Então eu posso usar, por exemplo, plugins URL. E aí essa função eu trabalho com dois parâmetros nela, tá? Basicamente é isso aqui que a gente vai usar, só que eu vou botar aqui img, né? O nome que a gente deu. Vou pegar aqui também a do CSS e a do JS. CSS, JS. Novamente, se você não se inscreveu no canal, aproveita agora para se inscrever, clica aí, aproveita também, já ativa as notificações clicando no sininho e aproveita para deixar o seu like também, que isso ajuda bastante aí o canal a crescer, divulgar, enfim. Eu sei que não é um canal de entretenimento, então não tem muitas views, não é uma coisa tão... Enfim, mas é importante, é um canal que tem o propósito de ajudar as pessoas aí que desenvolvem sites, que empreendem online, tá bom? Então, se você puder dar essa contribuição, eu vou te agradecer. Bora lá então, bora codar.
Então bora lá, vamos ver como é que a gente faria para adicionar um script. Então digamos que eu viesse aqui dentro de CSS, vou criar aqui um novo. E aí eu posso chamar aqui de core.css, tá? Esse vai ser o nome do meu arquivo CSS. Eu vou ter aqui dentro do meu JS, vou criar aqui um novo arquivo também, que vai ser, pode ser o mesmo nome, core.js. E aqui dentro do includes, eu vou criar também um novo arquivo que vai se chamar core functions, tá? Que é onde a gente vai colocar as funções principais do nosso plugin. Beleza? Então a gente já tem aqui esses 3 novos arquivos na estrutura do nosso plugin, beleza? Então como é que a gente faz a inclusão desse CSS do JS? Para isso a gente vai utilizar aqui o nosso arquivo que faz as inicializações, tá? Esse arquivo inicializa todos os componentes do plugin. Então a gente vai precisar criar uma function. Essa function eu vou chamar de, pode ser register, para registrar o nosso core CSS. Eu gosto de separar, você pode botar o JS e o CSS junto, mas eu gosto de separar. E nessa função aqui, eu vou usar uma função nativa do WordPress, que é a WP enquery style. Beleza? E dentro dessa função, o que eu preciso passar? Primeiro preciso passar aqui estabelecer um identificador, tá? Então vamos botar aqui, chamar de core. E aí a gente vai puxar aqui a localização desse arquivo. Lembra que a gente definiu constante? Então qual é a nossa constante do CSS? Essa aqui, né? Core CSS. Então vou usar ela aqui, ó, core CSS. Vou concatenar, porque eu vou passar agora aqui o nome do meu arquivo, que é o core.css, tá? E aqui eu vou passar alguns outros parâmetrozinhos também, você pode replicar. Se quiser pode pesquisar depois essa função do WordPress, que você vai ver o que é cada coisinha dessa daqui. Eu vou passar o time para ele sempre atualizar a questão da versão em relação ao tempo. Eu vou botar aqui all, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui não, o mais importante é isso aqui, é a localização desse arquivo, tá bom? E aí, se eu colocar só essa função aqui, não acontece nada, tá? Essa função não vai nem rodar. Então, para que essa função rode, para que esse script seja anexado ao meu plugin, eu preciso usar uma action. Então eu vou usar, lembra, o add action, que também é uma função do WordPress, tá? E aí lembra que ela sempre trabalha com 2 parâmetros também. O primeiro parâmetro é qual é a ação que eu quero executar. Então a ação se chama WP enquery scripts. E aqui eu coloco o nome da minha função. Tem gente que gosta até de fazer o seguinte, a gente pode até adotar isso como padrão, tá? Para você se certificar que não vai conflitar com nenhuma outra função de um outro plugin, ou uma função nativa do WordPress, ou qualquer coisa desse tipo, você pode botar um prefixozinho aqui. Então a gente pode estar criando um novo plugin, então a gente bota np underline, tá? Então dessa forma a gente vai certificar que a nossa função não vai ter conflito com uma outra. E eu vou selecionar isso aqui, ó, vou dar um Alt Shift seta para baixo para replicar. Aqui a gente pode até fazer aquele lance que é registrando CSS.
registrando JS com jQuery, que a gente já vai sempre rodar com jQuery também, tá bom? E aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui já não é CSS, é o nosso Core.js. Nesse caso aqui, a gente vai usar o inquire script, pode ter o mesmo nome, mas aqui ó, segue o mesmo parâmetro, tá? A gente pode botar aqui ó, que dessa forma a gente vai certificar que ele não vai ter nenhum conflito com outro identificador de um outro script, tá? Aqui no caso vai ser JS e aqui também Core.js. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar o jQuery, vai usar o time também. Isso aqui ajuda até na questão do cache também, tá? Eu vou passar um true aqui. E aqui eu vou pegar e vou replicar aqui. Então, dessa forma, a gente tem aqui o nosso core, CSS e o JS, tá? Eu vou te mostrar aqui como que eu faço para ver se está rodando ou não isso no meu plugin, tá? Eu vou dar um atualizar aqui, ou melhor, vamos primeiro enviar para lá. Então dessa forma eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou arrastar, ó, já criei ali, então eu vou pegar aqui com o meu core init e esse aqui e vou arrastar para cá, tá bom? Então é como se como estou fazendo localmente, isso funciona. Mas eu poderia fazer também via FTP, imagina como se isso aqui fosse FTP, mas geralmente é invertido, né? Aqui é o local, aqui é o remoto, tá bom? Então ficaria nesse sentido aqui, então sempre movendo do local para o remoto, beleza? Aqui ó, é onde está instalado o meu WordPress. Ou eu posso também selecionar isso aqui tudo, lembrando, né? Nesse caso seria aqui, ó, eu apago aqui, seleciono isso aqui tudo, dou aqui adicionar para um zip, pego esse zip e faço a instalação lá, tá? Mas eu vou abrir aqui, antes de atualizar essa página, tá? Eu já mandei os arquivos para lá, mas eu vou abrir aqui um inspetor, vou vir aqui em Sources, WordPress, e aqui ó, você vai ver que dentro da pasta Content nem aparece meu plugin, ou seja, não tem nenhum script rodando, tá? Agora eu vou manter aqui esse inspetor aberto e vou dar um Ctrl R aqui mesmo, um F5, tá? Para recarregar essa guia, essa janela aqui, ó. Recarregou, agora eu vou vir aqui. Ainda não está aqui. Agora a gente vai fazer aparecer aqui os nossos scripts, tá bom? Então vamos voltar lá. Vamos ver aqui, ó. É porque ele não está ativo, tá? Deve ser porque eu mudei o nome do diretório. Vou ativar aqui, ó, plugin ativado. Vou voltar aqui nessa janela e vou voltar para o meu inspetor aqui, tá? Vou clicar aqui na janela do inspetor, vou dar um Ctrl R aqui para recarregar. Ó, agora eu tenho aqui plugins, ó, já tenho o meu CSS rodando e já tenho o meu JS rodando também, tá? Eu já posso fazer um testezinho do seguinte, posso pegar aqui, ó, em Elements, vamos pegar aqui o Body, que ele tem um background aqui, ó. Vamos alterar esse background, ó, vou clicar aqui, inspetor, apagar isso aqui, vou digitar aqui, ó. Isso é só no inspetor, tá bom? Isso não é no site. O que eu tô fazendo aqui é só, vamos dizer que seria um teste, tá? Então seria um background color, ó. Ele já mudou lá atrás, mas eu vou pegar aqui, ó, tá aqui ó, um verde, tá?
verde aqui, bem cheguei, tá? Agora eu vou pegar isso aqui, ó, vou apagar daqui. Se eu atualizar aqui, ó, atualizei. Continua lá o fundo normal. Agora eu vou voltar lá no meu plugin, vou vir aqui no Core. E eu primeiro gosto de botar uns comentáriozinhos aqui, tá? Então, aqui a gente pode colocar aqui que seria estilos para o front-end, tá? E eu vou colocar aqui aquele meu body, tá? Meu body. Já tá salvo. Lembrando que, como eu estou mexendo em pastas diferentes aqui, né? Eu tenho que fazer aquele procedimento. Então, ó, CSS, eu tenho que mover daqui para cá, substituir. Vamos voltar aqui no nosso site, vamos dar um atualizar aqui. Ó, se acontecer isso de não aplicar, acontece às vezes de ser uma questão de cache, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, vim aqui em Source, vim aqui em Content, Plugin, CSS, clicar aqui, ó, ele já tá aqui, mas não aplicou, digamos assim, tá? Eu posso até vir aqui em Elements e ver se, ó, aqui no Body, se ele tá aplicando o meu estilo. Ele entrou aqui embaixo, então esses outros aqui tem, vamos dizer assim, que preferência, tá bom? Ele tem prioridade. Então, se eu quisesse estabelecer uma prioridade para fazer o teste, eu poderia usar aqui Importance, tá? Fazer a mesma situação de novo, mover isso aqui para cá, substituir, e agora vamos atualizar a nossa guiazinha aqui de novo e pronto, tá lá, tá? O que eu vou fazer? Vou agora pegar o meu JS, vou fazer um testezinho aqui, que a gente gosta de fazer teste, né? Paga nada para fazer teste. Vou usar um alert. Então vou botar aqui, ó, JS rodando, beleza? Fazer a mesma situação, só que agora vai ser aqui na JS, tá? Então vou vir aqui em JS, aqui JS também, substituir, vou dar um Ctrl R aqui e JS rodando, beleza? Então dessa forma a gente já tem lá os nossos scriptzinhos, tanto CSS quanto JS rodando, beleza? Então bem tranquilo, tá? O CSS, a ideia aqui desse vídeo não é te dar uma aula de CSS, tá? Mas é importante você de repente trabalhar aqui com estilos responsivos, tá? Ou trabalhar a responsividade. Geralmente eu faço assim, ó, eu crio aqui, coloco aqui CSS responsivo. Então antes de rodar qualquer CSS aqui, eu venho aqui e uso aqui, por exemplo, para medium, vamos usar aqui medium, large, screens, tá? Então seria telas médias ou grandes, tá? Então a gente usa assim, ó, mídia, opa, aqui eu tenho que fechar o comentário. Então mídia, only, screen, olha, ele já até sugeriu aqui. O max width eu vou colocar aqui 1430 pixels, tá? E aqui vai todo o estilo CSS desse tamanho de tela, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte: se a tela tiver o tamanho máximo disso daqui, ele vai aplicar esse estilo. E aí eu posso ir trabalhando aqui outros tamanhos de tela. Então a gente tem, por exemplo, telas que seriam só médias. Então aqui a gente já poderia botar, sei lá, uns 1280, tá? Isso aqui é bem, seria o padrão de hoje em dia, tá? Aqui a gente tem, seria para tablets, né? Então botar tablets seria aqueles tablets maiores um pouco, né? Vou botar aqui large tablet screen, tá?
essa tela de tablet que é mais larga um pouquinho, geralmente tem uns 980, tá? A gente tem também aí um tablet mais padrão, tá? Que a gente poderia de repente chamar de Medium, que teria 780. A gente tem aqui também o que mais? A gente pode pegar, seria, por exemplo, um small tablet, um tablet pequeno, ou até botar um barra aqui, seria um telefone com a tela mais larga, e de repente 600. Opa. A gente teria um telefone só, né? Aí já não seria bem o tamanho de um tablet. Um telefone maior poderia ter uns 420. A gente tem um telefone que seria médio, então teria de repente uns 380. Você não precisa trabalhar todos esses estilos não, às vezes você trabalha só tipo tablet, celular e desktop, tá? Que tá lá em cima. E aí a gente tem um small aqui. E nessas telas pequenas aqui a gente tem até, por exemplo, tá? Atualmente a gente tem o Apple Watch, poderia servir aqui. Esses estilos poderiam servir pro Apple Watch, também seria de repente 320. Então dessa forma você trabalha de forma responsiva o teu CSS. Se você não quiser trabalhar aqui dentro da responsividade, você pode botar aqui, ó, estilo geral. Tá? De repente você tem um estilo geral, por exemplo, uma cor de link, tá? Uma cor de botão, alguma coisa assim, que você pode definir de forma global aqui, seria estilo, botar estilo global, beleza? Então é isso aí. Vou te ensinar também o que geralmente a gente usa aqui no arquivo JS, tá? No arquivo JS a gente usa aqui eu pego aqui, pode até pegar aqui do CSS mesmo, lá em cima, né? Então nesse caso aqui seria scripts JS jQuery, beleza? E aqui o que a gente geralmente usa, né? Se a gente for trabalhar o jQuery, eu boto assim, ó, jQuery read, que a gente precisa ter a funçãozinha que vai rodar o jQuery, tá? E a gente utiliza o jQuery, tá? Isso aqui é uma coisa que gera muita confusão aí, muita gente acaba se perdendo nesse sentido, tá? Vou até copiar isso aqui tudo, mas a gente vai usar aqui na verdade o document read function. E aqui, como eu pretendo usar só o dólar, tá? Se você usar o dólar direto aqui, ó, não vai funcionar, tá bom? Então por isso que você tem que botar o jQuery aqui e aí passa o dólarzinho aqui que vai funcionar. O read, essa function a gente vai rodar aqui, tá? Preciso fechar o meu read aqui e eu gosto de botar o ponto e vírgula aqui. Então o meu jQuery vai todo aqui. O recomendado é usar isso aqui, tá? Use strict. E aqui, se eu fosse usar aqui, por exemplo, aí eu poderia, vamos supor que eu posso pegar o valor de um input, né? Aí eu poderia colocar aqui input.val, tá? Vamos supor, vamos pegar aqui input, vou botar uma classezinha nele lá, teste, e aí vai ter que definir o valor dele, beleza? Então dessa forma aqui eu trabalho já com dólar. Eu poderia usar o jQuery aqui, mas eu não preciso, eu posso usar só o dólar porque eu peguei ele aqui, tá bom? Então é assim que a gente vai trabalhar o nosso script, tá? Se por acaso eu tiver uma função que seja JavaScript, que não seja necessariamente jQuery, eu posso colocar até aqui em cima, tá? Então, por exemplo, ficaria aqui, ó, function, vamos supor que eu quisesse, sei lá, uma função de porcentagem, eu vou botar aqui perc, eu vou botar só o nome de perc, tá? Só para você entender. E aí, digamos que eu fosse passar aqui
dois atributos aqui, né? Eu precisaria do número e precisaria do percentual também. E aí nesse retorno aqui, eu poderia botar aqui um return, eu pegaria, né, o número dividido por 100 multiplicado pelo percentual, tá? Basicamente isso aí, a gente retornaria o percentual. Então se eu quisesse usar essa função aqui, eu pegaria aqui e passaria o número percentual, beleza? Então a gente já tem aqui a nossa funçãozinha, aqui o nosso arquivozinho JS, tem o CSS. E como é que a gente faria para incluir um arquivo PHP? Lembra que a gente usou aqui já, né, o core init, a gente tá o core functions aqui, a gente colocou dentro do inc, tá? Eu tenho aqui esse arquivo aqui que vai carregar os outros arquivos, tá? O meu plugin aqui, meu arquivo principal, está carregando esse aqui. Então eu gosto de pegar aqui, né, esse padrãozinho aqui, já vou adicionar aqui no meu core functions, tá? Opa, faltou PHP lá em cima. Beleza? Esse arquivo contém as funções principais. Basicamente é isso, tá? Aqui aquele padrãozinho de segurança que eu te falei, se chamar diretamente aborta. E agora a gente precisa fazer a inclusão do nosso core functions, tá? Como é que a gente faz essa chamada aqui? Eu vou usar o init e aí eu vou até repetir aqui, ó, a mesma coisa que a gente usou aqui, ó. Vou pegar isso aqui, eu vou fazer uma alteração aqui na questão do endereço. Vou vir aqui no meu core init, vou colar aqui, puxar aqui uma identificação. Então isso aqui vai ser os includes que a gente vai fazer, beleza? E aqui a gente precisa fazer o que? Pegar o endereço. Como é que eu pego o endereço? Desse mesmo jeito aqui, eu lembro que eu peguei o endereço do JS aqui ou dos outros, só que aqui eu vou pegar o meu core inc. Então vai ser o meu core inc, tá? Uma coisa interessante aqui que eu estava pensando é o seguinte: lembra que a gente falou sobre não conflitar as funções, os identificadores? A gente poderia usar até o mesmo contexto aqui para vai que algum outro use essa mesma, como core é uma coisa muito comum, né, na programação, e o inc também, enfim, pode acontecer assim muito remotamente essa chance, mas pode acontecer. Então a gente pode, para certificar que isso não vai acontecer, tá? A gente pode botar aqui um np, tá? Que é do nosso novo plugin. Você vai botar aí o que você quiser, tá? Aí vai de acordo com o nome do teu plugin. É só para certificar que a gente não vai ter conflito disso, tá? Então aqui a gente muda, aqui a gente muda, aqui a gente muda também. Então aqui vai ser a nosso arquivozinho de funções. Então no caso ele está puxando lá do inc e eu vou botar aqui core, vai ser core functions, tá? Inclusive até o nome dos arquivos você pode usar o mesmo contexto, tá? Botar aqui, por exemplo, np core, tá? Ó, fazer isso, rename, só para certificar, né? Renomear, vou botar aqui, ó, np traço, tá? Fazer a mesma coisa nos outros, apertei o F2, tá? Para renomear aqui. O core init a gente não precisa, tá? Beleza. Vamos voltar aqui, colocar aqui, deixa eu ver o que mais, aqui beleza, aqui no caso vai ser np core function, vamos copiar isso aqui, colocar aqui, que nem necessariamente você precisaria usar um parêntese, tá? Só assim já funciona também.
Então é isso, tá? Nesse vídeo a gente viu como fazer a inclusão de CSS, JS e também arquivos PHP na estrutura do seu plugin, tá? Então a gente vai continuar avançando. Nos próximos vídeos a gente vai ver aí, de repente, já como executar uma função, por exemplo, um shortcode, e aí a gente pode criar mais um arquivo. Em vez de a gente ter o nosso core functions lá, que vai ter as funções principais, a gente pode criar um outro arquivo, por exemplo, só para os nossos shortcodes, tá? E você pode separar. Então, por exemplo, vou fazer Ajax, vou usar Ajax, e aí você pode criar um arquivo para Ajax. Enfim, você vai estruturando o seu plugin, vai adicionando arquivos à medida que você vai tendo necessidade, tá? Então eu espero que você tenha gostado desses vídeos até aqui. Esse é o terceiro vídeo, espero que você esteja realmente curtindo, aprendendo. E agora a gente vai partir para coisas mais práticas aí, a executar funções, enfim, começar a dar funcionalidade para o nosso plugin, até porque é para isso que a gente cria plugin, para dar funcionalidade, para adicionar funcionalidade ao nosso WordPress, tá? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.